Graça e paz, irmãos. É precioso estarmos reunidos nessa manhã, irmãos. Lembrar da preciosa obra do Cordeiro de Deus. E só estamos aqui por causa dessa obra, que é maravilhosamente rica. Lembrar da obra do Senhor Jesus, que nos trouxe vida, restauração, e continua trazendo vida e restauração até que Ele volte. Queria ler um texto com os irmãos, que é o Salmo 23. Tem alguns assuntos que estão realmente pesando no meu coração. Uma delas é continuar o que Jaelson começou, Alves deu prosseguimento, sobre a questão da obra, da diligência, do serviço ao Senhor. Mas eu senti no meu coração que precisava falar do meu pastor. Davi, todo mundo sabe que Davi era o pastor de ovelhas, amém? Ele cuidava de ovelhas. E ao falar esse texto, ao falar esse capítulo, Davi fala, antes vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Senhor Jesus, bendito é o teu nome. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos nesta manhã, de poder mais um domingo lembrar da obra perfeita do Cordeiro de Deus, que nos trouxe vida, restauração, e nos trouxe de volta à presença do nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela obra perfeita do Senhor. Se estamos aqui, foi porque o Senhor fez tudo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder partir o pão em memória do Senhor. Obrigado por lembrar dessa obra tão rica e preciosa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos orar como nosso irmão acabou de orar aqui, Senhor. Que o Senhor nos dê da tua graça, nos dê da sua sabedoria, nos dê do teu Espírito nessa manhã, para continuarmos aqui diante de ti. Em nome de Jesus. No teu precioso nome que te oramos. Davi, ele diz assim, irmão: o Senhor é meu pastor. Isso é muito significativo, porque às vezes nós falamos de uma forma geral, genérica, de que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor, no geral, mas Davi, ele fala de uma forma particular. Nós precisamos particularmente conhecer o nosso pastor. O Senhor é meu pastor. E que cada um diga da mesma forma como o Senhor tem te pastoreado. O Senhor é meu pastor. E ele diz essas palavras são tão ricas, porque ele diz o Senhor, que Adonai, no Velho Testamento, o soberano, não é qualquer pessoa que está pastorando ele, é o soberano que é o seu pastor. Aquele que governa todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, como acabamos de ler aqui no hino. O Senhor tudo governa, controla. Todas as coisas estão sobre suas mãos. Isso é tremendo, irmão. Isso é muito rico, compreender isso. E muito mais rico compreender nas nossas próprias experiências diárias. Nas nossas lutas, nas nossas confusões, nos nossos prazeres, nas nossas alegrias, nós podemos compreender que Ele controla todas as coisas. Olha o que ele diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Irmão, esse texto que diz que nada nos falta, não tem a ver que não vai faltar alimento, não vai faltar dificuldades, não vai faltar problemas. Não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele está dizendo: eu posso não ter nada, mas eu tenho o meu pastor. Ele é tudo que eu preciso. Porque quando foi escrito
Alguns estudiosos falam que quando foi escrito esse salmo, Davi estava sendo perseguido por Esaú. Esaú não, Saul, não é isso? Saul. Ele estava sendo perseguido por Saul, em uma caverna, sem nada. Mas ele disse, o Senhor é meu pastor, ainda que eu esteja na caverna, e nada me falta. Irmão, isso é muito tremendo, isso é extremamente maravilhoso. E nós podemos perceber isso quando nós enfrentamos as nossas próprias lutas e dificuldades diárias. Compreender que Ele está do nosso lado em qualquer momento. Amém? E Ele continua, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Tudo por quê? Por amor ao seu nome. Ele nos faz passar esses momentos maravilhosos de água de descanso ou águas tranquilas. Porque você sabe, irmão, que as ovelhas, elas tinham um grande problema, que era um medo. Elas tinham medo de tudo. Até mesmo se balançasse algum momento as águas, elas tinham medo até de beber água, por tão medo que elas tinham, né? Às vezes nós deixamos de avançar com o Senhor por tão medo que temos de Deus. Deus é um grande juiz de toda a terra. Se nós fizermos alguma coisa, Deus está com um porrete tão grande, pronto para descer na sua cabeça, e eu nunca mais caminhar com Ele. Mas não é assim. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Ele é justo? Sim. Vamos falar sobre essa justiça de Deus. Deus disciplina? Claro. O que seria de nós se não fosse a disciplina de Deus, irmão? Não é verdade? Deus disciplina, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é o nosso grande pastor. E Ele sabe fazer isso muito bem. Então Ele continua dizendo assim, Ele nos faz, e isso é particular de Davi, e isso deve ser também o nosso particular. Ele me faz passar por momentos de refrigério. O irmão Stephen Cole, ele diz assim, se Deus não nos desse esses momentos de alegria, de paz, de tranquilidade, nenhum cristão conseguiria caminhar com Ele. A Bíblia diz que aqueles que querem viver de maneira piedosa serão o quê? Perseguidos. Certo? Então, se Deus não nos desse esses momentos de refrigério, de alegria, de paz, de beber nas águas tranquilas, de ir para lá para o Bahia, Renato, de comer um peixinho assado na brasa, né? Se Deus não nos desse esses momentos tão preciosos, ninguém conseguiria caminhar com Ele. Mas Deus nos dá esses momentos tão preciosos. Amém? E isso Ele faz por amor do seu nome, por causa do nome dEle, porque Ele se alegra em fazer isso conosco. Mas Ele diz assim, Ele diz uma coisa tão tremenda, irmão, ainda que eu ande. Agora, a nossa vida cristã não é só um momento de refrigério, de paz, de bênção, de prosperidade, como muitos dizem aí, uma alegria eterna. Nessa terra não, teremos um dia o nosso gozo completo, o Senhor diz isso. Mas enquanto estamos nessa terra, nós estamos sendo provados, trabalhados, experimentados pela pessoa do Senhor, até sermos transformados, a sermos semelhantes ao Senhor. Então, quando estivermos nessa terra, nós temos uma carne, uma alma, né? Aqui ainda, que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Amém? Então, o Senhor não nos fez robô. O Senhor nos fez homens e mulheres que têm decisões a tomar. Amém? Então, nós temos escolhas, por isso o Senhor nos deixou nessa terra. E Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmão, alguns irmãos dizem, existe realmente o vale literal, que existia naquela época, onde o pastor guiava as ovelhas por aquele caminho. Amém? Tanto da água de descanso, mas também existiam uns vales terríveis, que as ovelhas tinham que passar. Alguns precipícios, barrancos, que as ovelhas tinham que passar. E aí aquela ovelha, e ele está dizendo, ainda que eu ande por esse vale, né?
pelo vale da sombra da morte. Alguns, por si só, querem andar nesse vale. Alguns tomam seus próprios caminhos e andar nesses vales. E aí entra a mão disciplinadora, governamental do nosso Senhor, para trazer de volta. Mas, irmão, aqui Davi está dizendo, ainda que eu ande. Você sabia que os pastores faziam naquela época? Aquelas ovelhas, elas ouviam. Se lembra que o Senhor disse? As minhas ovelhas, João 10, ouve a minha voz, e elas me seguem. Amém? Esse é o nosso bom pastor. Se você é uma ovelha, a gente precisa aprender a o quê? Ouvir a voz. O Senhor fala conosco. Tenha certeza disso, que o Senhor fala conosco. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do nosso pastor. Querido irmão, nós não estamos aqui em vão. Nessa terra, nós estamos aqui para um propósito: glorificar o nome do nosso Senhor. E o Senhor vai fazer isso. Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, Ele irá completar. Amém? Então aquelas ovelhas tinham aquele precipício, aquela situação que ele tinha que passar. E Davi diz assim: ainda que eu ande pelo esse vale, o Senhor está comigo. Duas coisas interessantes. Você sabia, irmão, que quando você passa por esses momentos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos, às vezes, passamos por esses momentos, não compreendemos a mão do Senhor, a disciplina, o governo de Deus sobre nossas vidas, mas queira você e eu, conheçamos ou não, Deus vai disciplinar nossas vidas. Essa ovelha, o Senhor diz aqui que, ainda que eu ande por esse vale, aí diz assim, porque tu estás comigo. Às vezes, ao caminhar, momento de refrigério, momentos bons, momentos maravilhosos, é contentável para aquela ovelha apenas observar o pastor, que ele estava lá observando e você estava aqui bebendo, a gente está aqui bebendo as águas, um homem descansa, mas o Senhor está lá distante, muito distante, até o momento que Ele vai fazer uma coisa maravilhosa. Ele vai movimentar aquela água, Ele vai jogar uma pedra naquela água e movimentar aquela água. E aquelas ovelhas, por elas ser ovelhas, elas se espantam. Porque ao passar por um momento dificultoso, problemático, se nós não compreendemos que Ele está conosco, nós nos desesperamos. Nós desistimos. Nós voltamos atrás. É verdade ou não? Você já passou lutas? Eu me lembro quando Pedro negou o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele praguejou. Ele não apenas negou, ele pragueja. Ele diz: tu és, aquele homem ali, és o maldito, ele precisa morrer. Eu não conheço esse homem não. Você sabe o que é isso? O bom pastor ouvir essas palavras. O que nós diríamos para alguém que fosse meu amigo, companheiro de jugo, né, Jailson? Dissesse para si na hora da morte: eu não conheço o Jailson não, ele precisa morrer. Irmão, o que seríamos de nós quando essa pessoa estivesse do nosso lado? Nós diríamos: você precisa se converter, meu filho, você precisa nascer de novo, você nunca viu Jesus não. Mas não foi isso que o nosso pastor, o bom pastor, fez. Quando ele ressuscitou, ele disse: olha, fala para todo mundo, mas não esquece não, fala com Pedro lá. E ele vai lá cuidar de Pedro. E lá ele pergunta: Pedro, você me ama? Você ama? Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Não é amor ágape não, que ele responde. Segunda vez: Pedro, você me ama? Pedro diz o quê? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Na terceira vez, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas como esses irmãos, como os discípulos? Ele diz assim: Senhor, eu tenho a palavra lá é gosto de ti. Amor eu não tenho pelo ti não. Tenho um apego ao Senhor. Mas você sabe o que aquele pastor vai fazer? Ele diz: então fique aí sentadinho, fique quieto, até você me amar. Mas o Senhor Jesus compreende o mais profundo do coração de Pedro. Ele diz assim: vai fazer o que é mais importante no meu coração. Vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Agora você sabe
como é que lidar com a ovelha. Era o que Davi fez. É o que Davi passou. Ele passou pela prova, pelas lutas, pelas dificuldades. Agora, cuide. Você vai saber lidar agora com as ovelhas. Porque antes, Pedro disse assim, ó, ainda que esses homens aí te neguem, eu sou suficiente para não te negar. Eu tenho poder para não te negar. Ainda que essa raça ruim aí, de discípulos fracos, te negue, eu não te negarei, Senhor. Irmão, que experiência. Que experiência de Pedro. Mas o bom pastor estava ali para cuidar das suas ovelhas. Então, quando ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quando você passa pelas lutas, você vai perceber, não apenas o pastor distante, você vai perceber que o pastor está do seu lado. Isso é muito incrível quando você olha como os pastores de Israel cuidavam das ovelhas. Muito tremendo. A Bíblia diz aqui que a tua vara e o teu cajado faz o quê? Me consola. A vara e o cajado é uma peça só. Ela tinha a função tanto de disciplina, cajado, mas também tinha um gancho de atrair as ovelhas, de consolação. Então a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado, ele me consola. Irmão, por que essas duas coisas? E ainda tinha outra extremidade, que era tipo uma ponta afiada na vara, que era para enxotar os animais ruins que vinham pegar as ovelhas. Então, ao mesmo tempo que esse bom pastor é tão amoroso, tão precioso, e continua sendo no momento que você e eu precisa de disciplina, ele tem cajado nas mãos. Esse é o bom pastor, que precisa dar nas ovelhas, né, para cuidar das suas ovelhas. Mas ao mesmo tempo que ele batia nas suas ovelhas, eles atraía as suas ovelhas para perto de si. Irmão, esse é o nosso bom pastor. O pastor que não apenas bate em nós, mas é o bom pastor que atrai cada um de nós para ele mesmo. O intuito de disciplinar seus filhos não era para distanciarmos dele. O intuito de fazermos, de passar por provas, por dificuldades e lutas, não é para que eu distancie do nosso Senhor. É para que eu seja atraído por esse grande amor do meu pastor. E Davi conhecia isso de uma maneira muito clara. Querido irmão, essa vara é extremamente importante para a nossa vida. E existiu um grupo de pessoas que foi fazer aquele turismo lá em Israel, e ele, ao observar, ele via aquele pastor cuidando daquelas ovelhas, e tinha um momento que daquelas ovelhas, ele pegou aquela perna daquela ovelha e quebrou a perna daquela ovelha. E ao observar aquele grupo de turistas, ficou revoltado com aquele pastor. Por quê? Aqui não tem um conselho em favor dos animais. Por que aquele pastor está fazendo isso com aquela ovelha? E aquele condutor foi lá buscar saber por que aquele pastor estava fazendo isso com aquela ovelha. E ele explicou para aquele condutor. Ele disse, muitas vezes a gente precisa fazer isso. Aquela ovelha, ela é acostumada a sair fora da comunhão. Ela se distancia do meio do rebanho. Essa ovelha já passou 3 dias aqui, e a gente em busca dela quase morre, por estar fora da comunhão. Essa ovelha, se não fosse o pastor, teve uma cobra que quase pica ela, e se ela continua fora, a lã já não presta mais para nada. Então, é necessário quebrar as pernas dessa ovelha, para que ela não seja uma ovelha fujona. Ovelha que é ovelha, anda no rebanho, anda juntos, anda na comunhão. Irmão, é nessa comunhão. Eu digo se não fosse a comunhão, se não fosse os meus pastores, eu não estaria aqui. Mas graças a Deus pela comunhão,
Graças a Deus pelo Senhor na vida dos irmãos. Nós podemos estar reunidos novamente. Irmão, isso é muito precioso, porque a ovelha precisa desses pastores. Nosso supremo pastor e nossos pastores. Nós precisamos um do outro, irmão. Isso é um fato. E ao falar desse pastor supremo, nosso Senhor Jesus, ele faz exatamente isso. O Senhor no Novo Testamento, ele diz que, falando da representatividade daquele pastor, ele diz assim, tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. Se uma, ele fazia a contagem dessas ovelhas todos os dias. Quando uma se extraviava, ele contava, tinha 99. Ele diz assim, onde é que está a outra? Onde é que está a 85? A 85 se extraviou. O que é que o pastor fazia? O que é que diz a Bíblia? Ele largava as 99 lá e ia em busca daquela que se extraviou. Irmão, para Deus, uma ovelha, uma pessoa é mais importante do que toda a terra. Se só tivesse eu e você nessa terra de pecador, ele morreria a si mesmo, por amor a cada um de nós. Então, quando você vem partir o pão, já eu estava falando sobre esse assunto aqui, quando você vem partir o pão, sem essa realidade, a Bíblia diz assim, aquele que come e bebe, sem discernir, mas é outro versículo, é o versículo 27, diz assim, aquele que come do pão e do cálice, e dignamente, come e bebe juízo para... Você sabe o que é indignamente? Eu pensava que era a palavra indigno. Indigno. Então eu tenho que examinar para ver se eu estou digno essa semana de partir o pão. Como é que eu passei minha semana? Se minha semana foi um mar de rosas em Cristo, eu estou digno para partir o pão. Se minha semana não foi muito boa, então eu estou indigno de partir o pão. A palavra indignamente é diferente de indigno. Indignamente quer dizer que ao vir para essa reunião, eu trato ela como uma religião, como é que diz a palavra? Um ritual, sem realidade alguma, sem choro, sem alegria no meu coração. É simplesmente, às vezes, muita gente vem para essa reunião com o intuito de, para os irmãos não pensar que eu não estou mais reunindo, que eu estou firme no Senhor. Pelo menos domingo eu vou aparecer lá. Meio da semana eu não sei o que é oração, meio da semana eu não sei o que é estar junto com os irmãos, mas domingo eu preciso reunir. É isso que Coríntios fazia, suas festas, lá no capítulo 11, a partir do 27, ou a partir do 17 em diante. Eles partiam o pão e tinha mesas, buquê, comida, e papapá, os ricos se comiam, os pobres, não tinha que comer. E ele disse assim, isso não é a mesa do Senhor, não. E Paulo dá ordem lá o que significa a mesa do Senhor. Irmão, quando você vem partir o pão, quando você vier, comece, acho que durante a semana toda os irmãos partiam o pão todos os dias, né? Ele lembrava do Senhor todos os dias. Quando partiu o pão, é em memória e não memorial dele. É uma realidade de comunhão, de vida entre você e o seu pastor. Daquilo, da obra que Deus fez. Então, quando você chega nessa reunião, você diz, eu vou partir o pão junto com meus irmãos, em adoração, e louvor, e gratidão, a obra que me trouxe de volta à presença do meu Pai. Irmão, isso modifica ao nosso vir para a reunião. Modifica. Eu gosto quando a gente vem, irmão, quando a gente chega aqui, nós precisamos ter um momento de oração. Até em casa, antes de vir, ter um momento de oração, por esse momento aqui que estamos reunidos com o Senhor. E ele continua assim, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Irmão, olha que coisa interessante. E uma coisa que eu me lembrei aqui, eu quero colocar para os irmãos. No momento das nossas lutas e dificuldades. Aí você vai ver no final do versículo, diz assim, que bondade e misericórdia me seguirão. Quando? Todos os dias. Ao passar pelas lutas e provações e dificuldades da nossa vida. Se nós não compreendemos que o nosso bom pastor controla, guia, faz todas as coisas,
segundo o conselho da sua vontade. Ele não precisa de conselho de ninguém. Ele sabe o que eu e você precisa, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu. Então todas as coisas cooperam, Ele está no controle de todas as coisas. Se nós não compreendermos as provações e luta que vamos passar, nós seremos pessoas amargas. Você sabe o que é uma pessoa amarga? Revoltadas, problemáticas. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Se nós não compreendermos que a mão disciplinadora, abençoadora do nosso Pai está conosco, nós diremos: rapaz, é os presbíteros que estão contra mim, é os líderes de grupo que estão contra mim, é aquela irmã que está contra mim, é aquele outro irmão que estão contra mim. Nós se tornaremos pessoas amargas, revoltadas. Você já encontrou pessoas assim? Eu sei de pessoas assim. Por isso que o Senhor nos mostra que o nosso Senhor tem o controle de todas as coisas, das coisas boas e das coisas ruins. Ele sabe o que nós fazemos, o que nós precisamos fazer. Quem nos criou tem a planta, o Senhor que nos criou, amém? Então Ele tem a planta das nossas vidas. E Ele vai nos levar, irmãos e irmãs, a passar por N situações. Por isso que o Senhor diz: em tudo, não é por tudo, mas em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por que não é por tudo? Porque eu não vou dar graça das tribulações de Ailton. Eu tenho que dar graças das minhas, do que eu passo, não da dos outros, não das infortúnios dos outros, não das tribulações dos outros. Em tudo, dai graça. É o que você, como você está passando. É você que tem que dar graça pelas provações e lutas que você está passando. Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, irmão, esse bom pastor que controla, que guia todas as nossas lutas, alegrias, bênçãos, provações, Ele é o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que cuida de nós. Se nós não compreendermos essas coisas, nós entraremos em crises, muitas crises, e nós jogaremos as crises para o outro. Nós entraremos em confundidos andando com o Senhor Jesus. Então, esse nosso Senhor é aquele que é bondoso e misericordioso e que nos faz passar por esses momentos felizes e momentos de vales, momentos bons e momentos ruins. Amém? Você sabe, eu conheço alguns aqui, sei de que alguns estão passando, mas creiam em uma coisa: Ele está te vendo, Ele está te observando, Ele está do seu lado. E o interessante daquela ovelha que ele quebrou as pernas, ele disse assim: olha, existe um problema aí quando eu quebrei as pernas dela. É que eu agora vou ter que, em todo o trajeto, vou ter que carregar aquela ovelha e botar nos ombros. Apesar de ter quebrado, e o bom pastor não faz isso de bom grado. Você se lembra de Lamentações de Jeremias? Ele diz assim: ele não faz entristecer alguém de bom grado, alegre. Deus não entristece, nem disciplina um homem feliz da vida. Ó, hoje eu vou pegar Marcelo Figueiredo, precisa da disciplina. Deus não faz isso, né, Marcelo? Não, Deus não faz isso, irmão. Quando Deus disciplina, Ele mesmo sente a dor. Ele mesmo sente. Ele não faz isso de bom grado quando Ele coloca eu e você na disciplina e na prova. Ele faz isso cheio de amor e de dor. Mas Ele tem que fazer. Esse é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E se nós somos ovelhas, amém? Então o nosso pastor cuida de cada um de nós, cuida das nossas coisas, cuida do tudo que nós temos é dele. Amém? Irmão, Jesus
é o Senhor. Jesus é muito bom. Eu queria, antes de iniciar esse assunto que o Marcelo Alves estava compartilhando, eu queria falar desse meu bom pastor. Esse meu bom pastor que deu a vida por mim. E me alegrar nele. Porque ele pagou o preço por mim e continua pagando o preço por mim. E eu estar aqui é pelas suas grandes e ricas misericórdias. Continuo sendo indigno de todas essas coisas, de participar dessa mesa, mas Ele é a minha dignidade. Ele é a minha dignidade, Ele é a minha justiça. A nossa justiça, a Bíblia já disse que é como trapo de imundície. Nós temos a justiça de outro, que é a justiça de Cristo. E ao participar dessa mesa, a gente participa alegres, né, Thales? Porque Ele fez tudo. E nós estamos aqui apenas para agradecê-lo e louvá-lo em nome do Senhor. Jesus é o Senhor, irmão. Meu sentimento hoje. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é nosso bom pastor. Particularmente o Senhor é o pastor de cada um. O Senhor cuida de nós, como só o Senhor sabe cuidar, Senhor. E que o Senhor abra os nossos olhos para ver a mão do Senhor sobre todas essas coisas. Que o Senhor governa toda a nossa vida. Ó Senhor, independente que gostamos ou não, o Senhor é aquele que disciplina, para sermos conformados à imagem do Seu Filho. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu precioso nome. Amém.